Então, com vocês, o nosso cismei com a palavra professor. Mas ele é um professor, porque a palestra dele é um verdadeiro ensinamento. Vocês vão gostar, quem não o conhece ainda vão gostar muito. Fique à vontade, Luiz. Obrigado. Queridos companheiros e companheiras, boa noite. Que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento à direção dessa casa, pelo convite amoroso, rogando, naturalmente, a Jesus, que é nosso modelo e guia, a inspiração para que possamos, nessa noite, penetrar um pouquinho mais nos seus nobres e santos ensinamentos. Nós passamos, todos estamos sentindo, estamos vivenciando um momento extremamente grave do nosso planeta, da nossa humanidade, tendo em vista, segundo as informações dos espíritos nobres, dos benfeitores espirituais, porque estamos naturalmente no momento da transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Segundo alguns autores, como o próprio Emmanuel, que era o mentor principal, né, porque o Chico tinha vários mentores, né, mas aquele que coordenava o trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel chega a determinar que no ano de 2057, perfazendo 200 anos da chegada do Consolador à Terra, o nosso planeta já será conhecido no cosmo universal como um planeta de regeneração. E, naturalmente, deixando de ser um planeta de provas e expiações. E essa transformação, obviamente, também já se iniciou em todos os campos. E nós estamos presenciando, verificando, sentindo e, por que não dizer, sofrendo as consequências dessas transformações que são de toda a ordem e em todos os setores. Todas as instituições, seja da ciência, da religião, da filosofia, todas, absolutamente todas, estão sendo, de alguma forma, afetadas por essa mudança, da necessária mudança de um planeta que deixará de albergar espíritos rebeldes à lei divina para albergar espíritos ainda convalescentes da luta contra as próprias imperfeições, mas que já buscam o bem, não só no pensamento, mas também no sentimento e na atitude. Dissemos que espíritos rebeldes à lei divina, porque essa é a definição de Santo Agostinho, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, para os habitantes da prova e da expiação, que somos todos nós, não é? À exceção de alguns espíritos naturalmente missionários, todos nós temos essa característica comum, que é a rebeldia à lei divina, que se manifesta de várias formas, né? Só para dar uma pequena pincelada para vocês com relação à exteriorização, à manifestação dessa rebeldia, nós temos nesse momento na Terra as duas maiores síndromes patológicas afetando muito mais do que 1/4 da população mundial. Muito mais. As estatísticas oficiais falam em 25%, mas a gente sabe que é muito mais, não é? Então, muito mais de 1/4 estão sendo acometidas nesse momento por essas duas grandes enfermidades da alma. Uma delas se chama ansiedade, a outra delas se chama depressão. O que não é ansiedade, senão a fuga do momento presente para o futuro, para a inquietação com alguma coisa que vá acontecer no futuro.
não é? É uma fuga. O que não é a depressão, senão a tristeza profunda, segundo alguns autores, uma melancolia cultivada, senão a fuga do momento presente para o passado. Alguma coisa que aconteceu no nosso passado e que nós não metabolizamos, que nós não aceitamos, que nós não digerimos e que nós, volta e meia, rememoramos, atraindo de novo todos aqueles sentimentos, talvez de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Inclusive, liberando os mesmos hormônios que nós liberamos na época que aconteceu aquele fato com a gente, né? Por exemplo, se a gente perdeu um ente querido e liberou uma carga imensa de adrenalina e cortisol pela suprarrenal, todas as vezes que a gente se lembra daquilo com revolta, lembrar é natural, não é? Todos, né? Desde que não existe o problema da amnésia, né? Só do nome da mulher, né? De vez em quando, que é natural, e ele já, né, como é inteligente, já arrumou uma saída espetacular, né? Tirando essas falhas naturais, né? Então, lembrar, nós sempre vamos lembrar, mas quando nos lembramos com revolta, com raiva, com inaceitação daquele fato, nós liberamos de novo a mesma carga de cortisol e adrenalina que são extremamente danosos para a nossa saúde, trazendo inúmeras doenças, baixando a imunidade, projetando a formação de células tumorais que não são inibidas pelas nossas defesas, hipertensão, diabetes, etc, etc, etc. Né? Então, estou dando exemplo das duas doenças que mais acometem a humanidade nos dias de hoje, porque as duas são frutos da nossa rebeldia. Nas duas, nós tentamos escapar do único momento que a gente pode ser feliz. Só existe um momento que a gente pode ser feliz, é o aqui e o agora. Nós fugimos ou para o futuro, na ansiedade, ou para o passado. Jesus, já nos alertando sobre esta possibilidade, há 2000 anos atrás, já dizia: não vos inquieteis com o dia de amanhã, com que havereis de comer, com que havereis de vestir, não é? Onde vos abrigareis, olhai os pássaros nos céus, os lírios no campo. Deus, com a sua solicitude, atende todos os reinos, porque não vos atenderá. Falando da ansiedade e do futuro. Com relação ao passado, também Jesus nos deu a grande lição. Todo aquele que coloca a mão na charrua, né, o arado, e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Todo aquele que está vinculado ao passado não vai encontrar a felicidade, porque, como dissemos, ela só pode ser fruída e sentida no momento presente. Então, nesse tempo de transição planetária, nós ficamos, muitas das vezes, confusos com os paradigmas. Porque aqueles paradigmas que nós fomos criados, né? Criança não pode isso, não pode aquilo outro, tem, né? Aquela coisa do se meter na conversa dos mais velhos, né? Tudo aquilo que na nossa educação teve uma importância muito grande, hoje em dia, num movimento pendular, foi para um outro lado, onde tudo é permitido. Porque você não pode traumatizar, porque a criança depois vai precisar de uma terapia, não é? Ela vai ficar chocada, recalcada e etc. Né? Então, de uma extremidade... Não, e pior que a gente pegou sempre a pior fase, né? Já notaram? Porque quando a gente era pequenininho, a gente era reprimido, né? Aí depois que a gente vira pai, não pode nada. Então a gente sempre pegou a pior fase, né? Mas faz parte, a gente está falando de provas e expiações, né? Faz parte da nossa necessidade evolutiva. Então existe, nesse momento, um edifício que está sendo derribado, e nós sabemos que outro será construído, mas nós estamos passando exatamente no momento aonde nenhuma coisa foi construída ainda, nem a outra existe mais. É o momento após o terremoto, né? São os escombros. A gente está vivendo nos escombros morais.
aonde muitos dizem assim, não, você pode fazer qualquer coisa porque Deus está contigo, porque Deus te abençoa, não é? Tudo é permitido, segundo esses critérios. Então, isso gera em muitas pessoas que ouvem o noticiário, por exemplo, e veem os maus, de certa forma, aqueles que se apresentam absolutamente indiferentes com as dores alheias, aqueles que se beneficiam do dinheiro público, aqueles que têm poder, aqueles que têm, nesse momento, algum tipo de prevalência sobre a sociedade, apesar das suas atitudes extremamente danosas e equivocadas, vencerem, se darem bem. Não é? Nada os atingirem, de certa forma. Enquanto aqueles que lutam com sofrimentos, com dores, com dificuldades, não são valorizados, não são beneficiados em nada. Então, muitos podem se questionar, será que verdadeiramente vale a pena ser bom? Será que vale a pena ser bom? O que nós vamos ganhar com isso? Será que é um lotezinho lá na colônia Nosso Lar? Nós que somos espíritas, né? Será que nós vamos ter direito a alguma habitação lá do lado da casa de Dona Laura, né? Perto do Parque das Águas? Vamos poder andar de aeróbus ou não, não é? Então, muitos ficam se questionando nesse momento, será que eu vou ser honesto num mundo de desonestos, onde todo mundo tende a tentar tirar vantagem? Então, para iniciar o nosso entendimento com relação ao que nós deveremos fazer, vejam, 2057, estamos há 41 anos, né, dessa transformação. Então, é muito importante para nós, para as nossas almas, tomarmos uma decisão agora. Porque, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, Jesus já está colocando o seu selo nos trabalhadores fiéis à sua causa, não é? De certa forma, a separação, aquela separação encontrada várias vezes no Evangelho, do joio, do trigo, do bode, né, da ovelha, né, da direita e da esquerda, né? Jesus se utilizou de vários simbolismos para mostrar que haveria uma seleção nessa hora. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Urge que nós tomemos uma decisão, mas nós precisamos, em primeiro lugar, saber se nós estamos de acordo com essa lei divina, com aquilo que esperam de nós, de acordo com a nossa programação reencarnatória ou não. E a página inicial já foi bastante... A gente não combina nada, né? Mas a gente percebe sempre que o trabalho espiritual precede em muito a nossa tarefa de ordem material. Porque vocês repararam que a página de Emmanuel está questionando a quem segues? Quem nós estamos seguindo? Sem quem colocou essa página saber o que eu tinha planejado e sem eu saber que viria essa página, não é? Então vocês vão ver os pontos de contato entre essa página que abriu os nossos caminhos, questionando. Será que nós estamos de um lado ou estamos do outro? Será que verdadeiramente nós já estamos tecendo aquela túnica nupcial do Evangelho? Lembram? Parábola do festim das bodas? Existe um banquete? Existem vários convidados, não é? E os convidados, na maioria deles, se nega a ir por causa dos seus interesses pessoais, porque um tinha que cuidar
da fazenda, outro dos filhos, o outro do gado, né? E vão ferindo os emissários do rei. E aí o rei fala assim, então chama todo mundo. Quem que você encontrar na rua, nas estradas, os estropiados, chama todo mundo. E um dos convidados que se apresenta não estava trajado de forma adequada. Não tinha túnica nupcial. E ele, naturalmente, é convidado a se retirar da festa, atadas as suas mãos e os pés, jogado num fogo aonde haverá pranto e ranger de dentes. Num simbolismo do banquete que está sendo preparado e que a partir de 2057 todos nós estamos convidados. Aonde as doenças não mais prevalecerão sobre a saúde, aonde o interesse coletivo predominará sobre o interesse individual, aonde, segundo a última pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 1019, quando São Luís responde que o reinado do bem na Terra vai se implantar sim, quando os bons predominarem sobre os maus. Haverá um predomínio dos bons, né? Então, naturalmente, será que nós estamos preparados? Será que já tecemos essa túnica nupcial? Será? Para esse convite? Eu vou pedir para o nosso irmão... Cadê o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, por favor. Vou pedir para o nosso irmão Miguel abrir uma pergunta para a gente, por favor, a 895. 895. Que nessa questão... nós vamos saber, eu não quero que ninguém saia daqui triste, tá? Mas é só para a gente pensar, né? Porque doutrina espírita é filosofia, é religião e também é ciência, né? Então nós precisamos meditar. Eu quero que todos daqui, não só os encarnados que eu estou vendo, mas os desencarnados também, que todos nós saiamos aqui meditando sobre se nós já adquirimos as condições necessárias para entrar num planeta de regeneração. E para isso nós precisamos, naturalmente, obviamente, nós precisamos combater as nossas imperfeições. E Allan Kardec vai fazer uma pergunta que vai nos ajudar muito nessa questão. Muito. Que é a 895. E a gente vai saber exatamente em que ponto que está. Eu vou ler a pergunta e depois eu vou tecer um pequeno comentário sobre essa pergunta e depois a gente lê a resposta, tá? É a 895 e diz assim: à exceção dos defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Opa! Qual o sinal mais característico da imperfeição? A primeira coisa, assim, quando eu li essa pergunta, eu fiquei perplexo com a sabedoria, como sempre, o bom senso de Allan Kardec, não é? Mas eu fiquei, vou confessar para vocês, né? Só para vocês e para o pessoal da internet também, né? Não espalhem para ninguém. Eu fiquei preocupado com essa pergunta do Kardec, porque ele acabou com um paradigma que eu tinha. Porque ele diz assim, resumindo, tirando os vícios e os defeitos, qual o sinal mais característico da imperfeição? E eu fiquei pensando, mas se tirar os defeitos e as paixões, né? Os vícios e os defeitos, a pessoa vira um anjo. Pensem aí, me ajudem, né? Vocês que são casados, né? As mulheres, pensem nos seus maridos sem defeito e sem vício. E os homens também, a mesma coisa. Pense. Se sobrar alguma coisa,
Não, sempre sobra. Sempre sobra. Vamos ser caridosos, né? Sempre existe alguma virtudezinha, pelo amor de Deus. Nem que seja chamar ela de amorzinho no café da manhã. Hã? Independente de ter esquecido a amnésia, né, ou não, tem alguma coisinha, né? Mas vejam, o que Kardec pergunta? Tirando os defeitos e os vícios, ainda tem alguma coisa que caracteriza as imperfeições? Não é estranho? Não é diferente? Só Kardec poderia ter feito essa pergunta. Né? Só esse espírito missionário, assim como na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Qualquer um de nós ia perguntar quem é Deus? Ou o que é Deus? Né? Ia tentar reduzi-lo a uma coisa ou a alguém, no antropomorfismo. Né? Ele não, o que é Deus? Não é nem coisa, nem ninguém. Não é pessoa. Botou de uma, né? Por isso que Camille Flammarion, no sepultamento de Kardec, o chamou de o bom senso encarnado. Não é? Então ele fez uma pergunta que a gente tem que pensar. Olha como é que doutrina espírita é filosofia. Por que ele perguntou isso? É porque existe alguma coisa que está na base de todas as nossas imperfeições. E que a partir de hoje, falo isso para vocês porque aconteceu comigo, a partir de hoje vocês vão começar a vigiar. A partir de hoje vocês vão começar a fiscalizar. Ih, eu estou fazendo isso. Eu estou derrapando nisso. Ó ele aí, ó, chegou. Chegou, veio de novo. Ó, aflorou. Vocês estão curiosos, então? Acho que eu vou encerrar a palestra e volto semana que vem. Hã? Que tal? Hein? Semana que vem eu volto, juro. A ansiedade, ó. Quero saber agora. Hã? Me provocou. Então vamos lá a resposta, gente. Tá vendo? Está aqui no Livro dos Espíritos, né? À nossa disposição e a gente, muitas das vezes, passa batido, não é? Vou repetir a pergunta. À exceção dos defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. Fecha aspas. E agora? Hein? Quem não tem? Hã? Ué, mas o interesse pessoal, gente, agora eu fiquei confuso, né? Mas o interesse pessoal não é uma coisa boa? Hã? Como é que eles colocam como a causa de todas as imperfeições? Não é? Não parece um paradoxo? Não parece? Não fica esquisito? Hã? Então vamos nos socorrer do próprio, porque aqui tem a doença, né, aparente, mas tem o remédio. Aqui eu vou um pouquinho mais para frente. Eu vou na 907, ó. Paixões. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Entenderam a pergunta? O princípio das paixões, dos defeitos, das imperfeições, dos vícios, ela é natural ou não? O princípio. Resposta: não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Pronto, respondeu a pergunta. Entenderam? O interesse pessoal não é um mal em si. Porque se fosse como nenhum sentimento, tá? Nenhum sentimento é ruim. Vamos parar com esse negócio? Né? Às vezes a gente fala umas coisas assim, que a gente precisa parar e olhar o que a gente está falando, né? Por exemplo, você tem inveja? Não, é uma inveja branca. Além de inveja, é racismo. Porque parte do pressuposto que existe uma inveja
preta. Não é verdade, gente? Olha, a gente fala isso. Eu escutei isso essa semana. A inveja branca, não tem inveja branca ou preta, nem marrom. É inveja, não é? Que começou, se ela tivesse sido contida na base, no princípio a inveja é o quê? Uma admiração. Você pode admirar, né? Eu já falei aqui das outras vezes, eu quando vejo uma cabeleira, né? Eu fico, às vezes pode ser até grisalha, olha lá, tem uma grisalha ali, eu fico mentalizando, porque na próxima não tem jeito, eu vou vir com uma cabeleira dessa, né? Não é branca não, essa é admiração mesmo, né? Porque a inveja é quando você quer, de certa forma, o mal da pessoa. Você emite uma energia negativa na direção daquela pessoa que tem alguma coisa que você não tem, é diferente, né? Então, vejam, entenderam a questão 907? No princípio, tudo é bom. Raiva é bom. Estão pensando que eu estou maluco? Raiva é bom. Se você pegar o princípio da raiva e transformar ela num sentimento de indignação, você vai ser esbofeteado como Jesus perante Herodes, um soldado covarde, pusilânime, vai lá e dá um tapa nele, porque ele não respondia a nada. Dá um tapa na face dele. Ele olha firmemente, pega a energia da raiva, mas um espírito crístico tem outro tipo de característica, né? Ele pega essa energia, olha profundamente nos olhos do soldado e disse assim: por que me bates? Se algo fiz ou disse de errado, por favor, corrija-me. Mas se não disse nem fiz, por que me bate? Entenderam? É a mesma energia. Se fosse a gente, ó, se fosse a gente, né? E tivesse com a mão solta, a gente ia devolver na hora, ou não é? Não é? Vejam como... Por quê? Porque Deus não colocaria nada de ruim dentro da gente. Nada de ruim. Ele não colocou nada de ruim. A 907, a resposta já disse. O problema é que o mal cresceu na medida em que a gente não teve mais controle sobre aquele sentimento. Ele cresceu em demasia. Não é? Não é assim com as árvores? Você deixa um galho crescer demais, não poda na hora certa, a árvore vai morrer. Não é assim? Em tudo. Se você não der limites, aquilo vai crescer excessivamente e acaba sufocando. Uma erva daninha, ela até pode conviver com a árvore, mas se você deixar ela crescer demais, ela vai sufocar, porque ela vai roubar toda a seiva da árvore. Então você tem que inibir em determinado momento, tem que controlar, ressignificar aquele sentimento. Então a 907 já respondeu. Então vamos voltar aqui ao interesse pessoal. O interesse pessoal não é ruim, é óbvio, porque Deus colocou. Vocês imaginem, nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, com muitas perdas, com muitas dificuldades, com muitos sofrimentos, com muitas tristezas, com muitas lutas e com uma limitação imensa. André Luiz, o nosso irmão citou aqui André Luiz, vou citar ele também, num dos livros dele, Obreiros da Vida Eterna, ele vai dizer que nós estamos, quando reencarnamos, ficamos aproximadamente com 1/8 das nossas potencialidades espirituais. 1/8. Limitados. É como... eu não devia falar isso, o pessoal vai calcular a minha idade, mas tudo bem. Tinha uns mergulhadores antigos que usavam uma roupa chamada escafandro. Quem lembra? Levanta o braço. Isso. No final da palestra a gente vai fazer um círculo de orações, tá? Para as pessoas que levantaram a mão. Eu não levantei. Enfim, então, escafandro, que era uma roupa pesada, né, que tinha um respirador que ia até a superfície, tal, com muita dificuldade. Hoje em dia não, os mergulhadores têm aquela roupa adaptada, etc. Né? Então, estou dando exemplo, a gente reencarna como se fosse aquele mergulhador, né? Se movimentando com muita dificuldade, com muitos sofrimentos, com muitos abandonos, deserções, né?
amores frustrados, enfim. Se a gente não tivesse um pouco, né, de respaldo, de retorno, de atendimento aos nossos desejos, vamos dizer assim, nós naturalmente já teríamos tentado voltar para o plano espiritual há muito tempo, de uma maneira ou de outra. Ou através do suicídio direto, ou através do suicídio indireto, deixando de fazer as coisas que nos mantêm aqui, não é? Então ele colocou o interesse pessoal para que a vida fosse, de certa forma, agradável, minimamente agradável, dentro dessa condição planetária, vibratória. Da necessidade que nós temos, questão 171 do Livro dos Espíritos, em que se fundamenta o dogma da reencarnação, se fundamenta na justiça. O fato de nós estarmos aqui é prova de que Deus é justo, porque Ele quer que nós retomemos a lição da onde nós abandonamos na última encarnação. Então Ele é justo. Ele vai nos trazer exatamente as pessoas e as condições necessárias do momento onde a gente parou de evoluir na outra vida. Não é? Então se fundamenta na justiça. Então o interesse pessoal é colocado para isso. Agora, o que aconteceu com o nosso interesse pessoal? Ele migrou, ele cresceu excessivamente e se transformou na questão 913. Vamos lá. Falei da 907, está tudo pertinho, aí é fácil de achar. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Egoísmo é a doença que se transformou esse interesse pessoal sem controle. No atendimento dos nossos caprichos, dos nossos desejos, não é? Espíritos rebeldes, imagina. Espírito rebelde tem um monte de desejos. Aliás, desejos mutantes, imutáveis. A cada dia a gente tem um interesse diferente. A gente tem um desejo diferente. Aliás, o grande teatrólogo Oscar Wilde, norte-americano, disse que quando Deus quer punir uma criatura, ele atende os desejos dessa criatura. Não é? É claro que é um simbolismo, né? Mas querendo dizer que quando nós somos atendidos, pronto, aí nós já crescemos o nosso olho, já achamos que merecemos muito mais, etc, etc, etc. Já passamos de ficamos saltitando entre os desejos e os interesses pessoais. Vamos voltar aqui? Por que eu estou falando isso? Porque isso é o mal. Tá? Muita gente, equivocadamente, né, eu já escutei isso, escuto muitas pessoas todos os dias, até por conta da profissão, mas também dentro do movimento espírita, e escuto algumas pessoas dizendo assim, não, eu acho que eu vou para um lugar bom. Eu acho que eu vou para um lugar bom, porque eu nunca fiz mal a ninguém. Já escutaram isso? Já escutaram? A sogra falou isso? E aí, o que vocês pensaram nessa hora, hein? Vai, Vai pensando. Tadinha. Lembraram do André Luiz ou não lembraram lá no Umbral? Hã? Viu como nós somos caridosos? Hã? Né, Miguel? Viram como é que é a coisa? Né? A pessoa fala isso, eu não fiz mal a ninguém, mas olha, a gente está descobrindo aqui o que é o mal. O mal é o interesse pessoal sem controle, gerando a imperfeição. Ora, como é que a gente vai entrar na regeneração com imperfeições? Se é um planeta harmônico, aonde o interesse coletivo predomina sobre o interesse pessoal, como é que a gente vai entrar lá? Ó a túnica aí, entenderam? A túnica nupcial, o que é? É tecer aquilo que o Espírito Verdade
no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que a inteligência humana se resume em 2 palavras. O Espírito Verdade, vocês sabem quem é o Espírito Verdade, né? Espírito Verdade voltando, né, com o Consolador prometido, diz assim: a inteligência humana se resume em 2 palavras. Primeira, abnegação. Segunda, devotamento. Abnegação e devotamento. Abnegação é abrir mão do seu interesse pessoal. Devotamento a quê? A si mesmo? Devotamento ao bem coletivo e, naturalmente, ao bem pessoal também. Ninguém está negando aqui que a gente possa buscar o atendimento do nosso interesse pessoal. Não é isso. Até porque Jesus, quando foi testado mais uma vez testado, pelos fariseus, que queriam saber se, naquela época, ninguém gostava de pagar imposto. Ainda bem que isso passou. Vocês estão rindo de quê? Não entendi. Mas naquela época o pessoal não gostava de pagar imposto. Hein? É ser justo, não é gostar, é ser justo, né? Então, não vamos entrar nessa discussão, porque senão a vibração vai cair. A gente vai lembrar da mordida do leão que ainda está doendo. Foi recente, né? Então é melhor não deixar cair. Então, eles vieram mais uma vez testar Jesus e trouxeram aquela moedinha, lembra? Perguntando assim: a gente deve pagar o tributo aos romanos ou não? Se ele dissesse sim, ele ia atrair o ódio dos judeus. Se ele dissesse não, ele ia atrair o ódio dos romanos. Não tinha saída para nós, né? Mas para um espírito crístico, de quem é a figura que está talhada, cunhada na moeda? É de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, o simbolismo disso, é claro que nós deveremos dar às nossas necessidades materiais o atendimento, a busca do conforto, do mínimo necessário, né? A posse do necessário, como vai estar lá muito bem explicado na questão 922, que trata de felicidade. Em que consiste a felicidade, a regra de felicidade na Terra é posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Então, a posse do necessário, absolutamente tranquilo, não é? O problema é, já que eu falei da ansiedade, a inquietude que é gerada quando a gente não possui alguma coisa que, se a gente for analisar friamente, muitas das vezes não é necessário. Não é necessário, não é? Vejam, por exemplo, só para dar um exemplo, as pessoas trocando de celular todo ano. Não é? O outro está ainda ponta de linha, funcionando tudo direitinho, com funções que até hoje a pessoa não descobriu para que serve tanta função. Não descobriu, mas aí lançaram o S7, então eu quero o S7. Né? Quantas coisas, e assim vai, né? Por aí vai. Então, posse do necessário. A gente pode querer o bem. Não existe problema com relação a isso. Tá? Vou continuar um pouquinho, que a gente ainda tem tempo, graças a Deus, na questão do interesse pessoal, porque não é só isso, né? Muitas vezes, as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre. A douração que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo, prestem atenção nisso, a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. É verdade ou não é? A gente vai muito bem, gente. A gente vai muito bem. Não é? A gente bota no Facebook coisas maravilhosas, né? Pensamento de Gandhi, de Francisco Cândido Xavier, né? Bota coração, agora foi das mamães, né? Que maravilha, né? Todo mundo tirando foto com as mamães, né?
Até eu botei a minha foto com a minha mãezinha que já faleceu, né? Eu entro no jogo também, o pessoal vai, eu vou também no jogo, né? Aí tudo maravilhoso, a gente vai muito bem quando as coisas vão bem, quando ninguém toca no nosso calo do interesse pessoal. Quando alguma coisa nos é retirada, já pararam para ver? Qual é a nossa reação quando qualquer coisa nos é tirada? Mesmo, não é só material não, mesmo perante uma crítica, de certa forma alguma coisa está sendo tirada. O que está sendo tirada? A capa. Né? Alguém está tirando a capa daquilo que a gente quer fazer as pessoas acreditarem que nós somos. Aí a pessoa fala alguma coisa, não, mas você é espírita, mas você faz isso. Só para dar um exemplo, né? Como é que você pode ser espírita fazendo, falando ou tendo determinada atitude? Como é que é a nossa reação? É boa? Hein? Não é boa, né? A gente reage mal. Por quê? Porque alguém feriu o nosso interesse pessoal. Eu estava indo tão bem, não é? Estava indo tão bem. Eu estava transparecendo, né? Que já tinha conseguido algumas coisas, né? Uma espiritualidade maior, né? Que nem, vou contar uma historinha só para quebrar um pouco o negócio, né? 2 senhoras estavam dirigindo lá no trânsito de São Paulo. Conhecem São Paulo, né? São Paulo é uma terra muito boa para se viver. Pouco. Não é? Desculpe os internautas paulistas, né? Mas é um lugar né, muito bom para se viver pouco. E elas estavam naquele trânsito e uma delas fechou a outra num sinal. Fechou e freou. E aí a que estava atrás começou a esbravejar, a xingar. Aí quando abriu o sinal, a que estava atrás, que levou a fechada, começou a perseguir a outra. Aí tentando passar para depois fechar também, para fechar. Né? Lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. E ficou o tempo todo querendo entrar, mas não conseguia, porque é um engarrafamento e tal. Ficou vários quilômetros tentando pegar a outra e não conseguia. Quando ela percebeu que a mulher da frente estava indo para o mesmo lugar que ela estava, né? Assim. Aí ela ia entrar para um lugar, a mulher entrava também, lá na frente entrava. Aí foi pegando mesmo bairro, a mesma rua, aí quando viu, entrou no mesmo centro espírita que ela estava indo. A mulher na frente, estacionou, ela botou do lado, as duas saíram. Ah, você frequenta aqui também? Graças a Deus, um beijo no seu coração. Não é? Então a gente bota essa capa mesmo. Já notaram que quando a gente entra no centro espírita, até a nossa voz muda? A tonalidade, eu fico assim impressionado, né? Como muda, a gente começa a falar manso, calmo, tranquilo, a gente não alteia a voz, né? Teve uma criança que levou uma bronca da mãe, né? A mãe veio também no carro, né? Gritando com a criança o tempo inteiro. Aí quando entrou no centro espírita, porque a mãe queria que ela, né, assistisse a palestra, de qualquer maneira a criança não queria, porque tem hora, porque, né, para uma criança ficar 1 hora sentada numa palestra, aí a criança veio chorando, e a mãe gritando, quando entrou no centro espírita, a mãe começou a cumprimentar os confrades, né? Oi, fulano, como é que você está? Ai, eu estava com uma saudade de você, sabe que eu pensei em você? É espiritual mesmo, eu penso em você, deve ser algum encontro que a gente tenha e tal. Aí a criança começou a chorar. A criança começou a chorar. Aí os confrades chegaram perto da criança. Mas por que você está chorando? Porque essa não é minha mãe. Não é? E aí alguém fala assim, mas você não é nada disso que você está dizendo, não é nada disso que você está transparecendo e tal, e fere o nosso interesse pessoal, não é?
E a gente, é o que está dizendo aqui. Basta uma pequena prova. Eu tive também uma dificuldade, uma prova financeira, né, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né, que durou 3 anos. Né, e aí, hoje, eu avaliando, vejo como eu reagi mal. Como eu reagi, apesar de não ter me faltado o básico, o essencial, né? Mas só por eu ter passado por aquela dificuldade, por ter sido aparentemente uma injustiça, né? Como eu reagi mal. E estou confessando isso de público, porque às vezes a pessoa não está falando, né? Está fazendo palestra, está num outro nível. Não, absoluto. Por isso que eu sempre percebo que essas palestras que eu nem digo que é palestra, são estudos, porque eu não sou palestrante, eu sou estudante, não é? Isso vem exatamente para mim, é o que eu estou precisando, para esse momento. Então, quando eu vi isso aqui, poxa, interesse pessoal. Passei desde esse momento, em que eu tive um contato mais profundo com essa pergunta e com essa resposta, eu passei a me fiscalizar mais. Façam isso. Vocês vão ficar impressionados. Quando numa conversa com qualquer pessoa, se você começar a fiscalizar e ver se o interesse pessoal seu está aflorando, você vai ficar impressionado, vai ficar chocado. Porque ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado. Aparentemente, nós estamos tendo bons sentimentos com relação à pessoa. Quando nós corrigimos alguém, quando nós admoestamos, etc., nós estamos tendo bons sentimentos, mas se a gente for ver o interesse pessoal, a gente vai ver que não é nada disso. Por isso que Santo Agostinho, numa das perguntas mais profundas na questão do autoconhecimento, que é a 919A do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim, no final do dia, eu revia todas as minhas relações do dia, todas. Cada contato que eu tinha, eu reavaliava. Será que eu agi com interesse pessoal com essa pessoa? Será que eu fui verdadeiramente cristão, fraterno, né? Benevolência, indulgência e perdão, que são as condições básicas da caridade, como entende Jesus? Será que eu agi assim? Ou eu agi querendo extrair daquela relação algum benefício? Nem que seja um elogio, é um benefício, né? Falando assim, poxa, eu gosto tanto de falar com você, eu me sinto bem. Né? Como é que nós ficamos com o elogio? O Chico ensinou para a gente. O Chico dizia assim, eu sou um sapo carregando a vela. Eu sou um sapo carregando a vela. De vez em quando cai uma parafina nas minhas costas, arde, dói, mas eu já estou honrado de ser esse sapo que carrega a vela, porque o primeiro a ser iluminado sou eu mesmo. Vejam, desinteresse pessoal. E aqui diz, é tão raro que as pessoas ficam chocadas. No caso do Chico, mais de R$1 milhão por ano ele podia ter ganho. Por ano de direitos autorais. Vivia com 2,5 salários. Era o que ele vivia. Todo mundo fica, mas como? Como pode haver esse desinteresse? Então, esse interesse pessoal, ele vai sendo graduado, por isso que é importantíssimo nós observarmos na nossa intimidade, se nós não o temos. Tem uma história clássica, não sei se vocês conhecem, de um santo que foi naturalmente canonizado pela Igreja Católica, Santo Antão. Já ouviram falar? Santo Antão, né? Que é o santo das tentações. Né? É o santo quando você estiver passando por alguma tentação, imagina, né? Toda hora a gente vai chamar Santo Antão, né? Imagina, tentação é toda hora, né? Aí, qual foi a história de Santo Antão? Ele era um eremita, ele vivia isolado numa gruta, e durante 20 anos, o diabo, no entendimento da Igreja Católica, um obsessor, né? Nós podemos
caracterizar no entendimento da doutrina espírita, vinha diariamente e batia ponto na caverna, de 7 da manhã às 7 da noite, trazendo todas as tentações possíveis e imagináveis. Dinheiro, poder, mulheres, tudo. Tudo que ele quisesse, ele poderia ter. E durante 20 anos ininterruptos, Santo Antão, em prece, dizia: não quero, não aceito, não vou mergulhar nessa tentação, não me atrai. 20 anos. Terminados os 20 anos, o espírito obsessor disse assim: cansei, não virei mais aqui, porque com esta criatura eu não consigo nada. Virou as costas e já estava saindo, quando Santo Antão se ajoelhou, colocou as mãos postas e olhou para cima e disse: Senhor, muito obrigado, agora eu sou um santo. O diabo voltou e falou: opa, temos mais uma chance. Vaidade. Hã? Olha só, o interesse pessoal estava durante 20 anos escondido. Ele queria ser santo. Olha aí como é que a coisa vem e como a gente precisa mergulhar profundamente para tentar descobrir nas nossas atitudes, nas nossas relações, a partir de hoje, com os nossos familiares, com os nossos superiores, hierárquicos, com os nossos inferiores, sociais, não é? Aparente, né? Eu estou falando em superior e inferior na aparência da matéria, né? A gente sabe que depois vai mudar tudo, né? E esse inferior vai ser superior e vice-versa, né? Mas vamos, a partir de hoje, observar o quanto que não existe nas nossas relações conjugais, né? O quanto de interesse pessoal existe na imposição da gente querer controlar aquela relação. Do primeiro ao último dia de uma relação, muitas das vezes a gente quer controlar a pessoa. Que ela goste do que a gente gosta, que ela tenha os mesmos interesses que a gente fica chateada quando ela gosta de outra coisa, quando ela busca outra. É ou não é? Estou falando mentira, não? Não é? E muitas das vezes, quando a gente não consegue controlar, a gente se torna indiferente àquela pessoa. A gente passa a cultivar o sentimento que, segundo Madre Teresa de Calcutá, é o pior sentimento do ser humano. É a indiferença. É dizer não ao diferente. Então, precisamos mergulhar em profundidade para descobrirmos se nós verdadeiramente estamos buscando a túnica nupcial. Num diálogo, também o nosso irmão citou André Luiz, num diálogo que André Luiz vai ter com o ministro Sânzio, com o instrutor Sânzio, no livro de Ação e Reação, Hilário Silva e André Luiz estão conversando com esse instrutor, chamado Sânzio, né? Aí o Hilário pergunta a Sânzio: o que devemos entender que seja o bem e o mal? É o que a gente está falando aqui, né? Responde Sânzio: quando nosso coração se nutre de bondade à frente da lei divina, isto é o bem. Nosso coração se nutre de bondade perante a lei divina. O bem, meu amigo, preste atenção, progresso, felicidade, segurança e justiça para todos. Para todas as pessoas. O que o interesse pessoal faz com que transforme a nossa atitude? É porque nós queremos essas coisas aqui, progresso, felicidade, segurança e justiça só para quem? Para nós. Entendeu? Verdadeiramente nós estaremos praticando o bem quando nós quisermos isso para todos. Não é? Tem um temporal, só para dar uma ideia, né? Tem um temporal, isso acontece muito lá na minha família.
Tem um temporal, encheu o Rio de Janeiro e tal. Aí um liga para o outro e fala assim, já chegou em casa? Já. Já você, já chegou em casa? Já. Você, já chegou? Já. Ah, então tá bom, agora o mundo pode acabar. Né? A família já está toda em casa. Né? Pode o mundo acabar, que está todo mundo salvo. Né? Olha aí o interesse pessoal. A gente só quer essas coisas para nós e para aqueles que nós elegemos, né? Como candidatos ao nosso afeto, ao nosso bem-estar e ao nosso bem-querer. Quando o bem é a gente desejar isso para todo mundo. Se a gente, por exemplo, tiver uma entrevista, só para a gente entender isso, se nós tivermos uma entrevista com o nosso anjo da guarda, perguntando assim, meu querido anjo da guarda, nas últimas 20 encarnações, nas últimas 20, qual foi a minha maior imperfeição? Qual foi aquilo que eu cometi de mais contrário à lei divina? Sabe o que ele vai responder? Ele vai responder assim, meu filho, nas últimas 20 encarnações, você foi feliz. Mas para que você fosse feliz, 20 choraram. 20 sofreram. Porque você só olhou para você. Agora, você está reencarnado com aqueles 20. No círculo familiar, doméstico, no trabalho, na casa espírita. Né? Aqueles 20 que você fez chorar, eles voltaram. Para que agora você os faça sorrir. Porque essa é a lei do retorno. Então, é essa a preocupação que nós deveremos, a partir de hoje, nós que se nos apresentamos como candidatos à regeneração. O que é um espírito regenerado? É só a gente ver a escala espírita, na questão número 100, quando a gente vê espírito bom. Bom não é que já adquiriu a bondade, mas é aquele que deseja a bondade, que já tem por ideal a bondade. Vejam agora, só um outro exemplo. O momento político que nós... Não vamos falar de política, né? Mas o momento político que a gente está passando. A gente vê um lado eivado, lotado de interesses pessoais em uma causa, brigando com outro lado que tem também os seus interesses pessoais. Estão movidos só a isso, não tem ideologia nenhuma. É verdade ou não é? Não existe ideologia nenhuma. Um fica xingando o outro, disso, daquilo outro, mas no fundo, o que eles querem? Que prevaleçam, né, aquele grupo de políticos que possam trazer benefícios pessoais. Eu tenho um parente que é exatamente assim. Ele, durante um governo, ele foi beneficiado na empresa dele e ele passou a ser, né, um defensor assíduo, assim, muito forte daquele partido, daquele governo. Agora a firma dele começou a entrar em decadência por causa da crise econômica e ele já está com raiva daquelas mesmas pessoas que ele adorava e que ele lutava, né? Virou casaca, como a gente diz, né? Virou casaca. Tudo movido por quê? Pelo interesse pessoal. Então, Jesus, numa passagem, eu trouxe aqui para vocês também, que está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele diz assim, Marcos 8, 34 a 39. E chamando para junto de si o povo e os discípulos, disse, se alguém, Jesus falando, tá? Se alguém quiser me acompanhar, renuncie a si mesmo. Carregue a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida, a perderá. Salvar essa vida material, essa personalidade efêmera e transitória. Tentando salvar essa, a gente perde a reencarnação. O aprendizado da reencarnação. É isso que ele está dizendo.